Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de pizzas brasileiras. E aí você deve estar se perguntando por que esse nome pizzas brasileiras, né? Nessa aula a gente vai trabalhar um pouco do que aconteceu com a pizza de uma forma um pouco exagerada até aqui no Brasil. Poderia chamar não só de pizzas brasileiras, poderia chamar de pizzas que se adaptaram pelo mundo, vamos dizer dessa maneira. Não necessariamente é aquela receita italiana, aquela apresentação clássica, né? Tem muita coisa dela que foi se modificando, mas que é importante a gente ver uma massa diferente, ver uma massa que não utilize uma farinha italiana, por exemplo, né? Sair daquele lugar comum, caso seja da sua vontade, você que ama rodízio, você que ama essa coisa bem nossa brasileira do exagero da pizza, então essa aula está no lugar certo. Como sempre em todas as aulas da Sal Agosto, a gente entra agora numa introdução histórica, cultural a respeito de toda a pizza e aí a gente efetivamente nas receitas brasileiras que nós separamos aí para vocês. Perfeito. Vamos começar entendendo de onde vem esse alimento. Então a pizza com esse nome efetivamente, com a característica que a gente conhece hoje, obviamente ela tem sua história na Itália e mais precisamente sua história em Nápoles. Mas a pizza ela é um produto que, se a gente for analisar a fundo, praticamente toda a cultura do mundo acaba tendo uma pizza. Mas como assim? Por quê? Porque a pizza nada mais é do que um pão, então com todas as suas características de farinha, de fermentação e de tudo mais, com algum recheio em cima. Mas ora esse pão é assado antes, ora é assado com recheio. A pizza tradicional, como a gente conhece, deveria ser assada toda junta, né? Se nós formos olhar, por exemplo, o México, qual que é o pão do México? A tortilha. Então se a gente pega uma tortilha e coloca uma coisa em cima, não deixa de ser um tipo de pizza mexicana. Se a gente pegar os índios brasileiros, antes dos europeus aqui, não tinha algum tipo de pizza aqui? Tinha também, uma massa de mandioca fermentada, tapioca, né? Colocava um peixe assado, alguma coisa em cima e comia. Óbvio, nada parecido com o que tem na Itália, mas não deixa de ser um pão com algum recheio em cima. Então é essa a ideia desse prato. Então praticamente todas as culturas do mundo tiveram a mesma ideia de pegar o seu pão e colocar alguma coisa em cima. Isso não é novidade. Porém, é em Nápoles especificamente, devido à existência do porto de lá, que acaba chegando essa influência de outros países, que acaba chegando novidades por ali, né? A introdução, por exemplo, do tomate. Quando a gente fala tomate, a Itália não seria nada, né, sem tomate. Molho de tomate, tomate na pizza, pomodoro em tudo que é lugar, mas o tomate veio das Américas, né? Então o tomate acabou sendo levado depois de 1500 e trabalhado muito tempo depois ainda lá. A polenta também, o milho saiu daqui, então a Itália não tinha polenta até descobrir as Américas. Mas é em Nápoles, efetivamente, ou na Itália, vamos representar de uma forma geral, que a pizza começa a ser trabalhada e começa a se desenvolver um pouco mais a farinha que vai ser utilizada, né? Como eu vou assar esse alimento, como que vai ser a composição, que queijo que eu vou colocar, se eu não vou colocar queijo, se eu não vou colocar molho. E esqueçam um pouco os conceitos que a gente tem na cabeça de que toda pizza na Itália é igual àquelas que a gente come no Brasil. Por isso que a gente tem, no mínimo, 3 aulas aqui na Sal Agosto de pizza, né? Que é a pizzas e calzones tradicional, a pizzas brasileiras e a napolitana, porque a gente consegue ver as vertentes diferentes para onde está indo esse alimento e como ele se adaptou. O que a gente tem que saber, independente do tipo de pizza, independente da aula de pizza que a gente está usando ou que a gente está estudando? Eu desenvolvi essa metodologia depois de 10 anos na Sal Agosto dando aula, porque fica fácil para você entender em casa, que é trabalhar os 4 Fs da pizza. F mesmo na letra, né? Então os 4 Fs, se você entender exatamente os 4 e depois dominar cada um deles, eu tenho certeza que você vai criar a sua pizza. Você vai falar, tá legal, gostei dessa aula de hoje, mas eu quero juntar com aquela, quero juntar com uma receita que eu fiz, com uma outra coisa e criar a minha pizza. Você vai conseguir fazer isso? Se você souber dos 4 Fs, não tenho dúvida que vai conseguir. Então é isso que nós vamos explorar na aula. Parte desse F a gente começa aqui na introdução e alguns outros efetivamente com a mão na massa, tá? Então o primeiro F que a gente tem que dominar numa pizza, que a gente tem que entender, é o seu elemento principal, é o seu protagonista e é tudo que vai acontecer dentro do pão, que é a farinha. Então a farinha, por exemplo, até coloco aqui para nós uma evoluçãozinha, uma escala de farinhas. Obviamente numa câmera vocês não conseguem ver exatamente a nuance de diferença de cor de uma para outra. Mas a farinha, o que ela é? Ela é um produto derivado do processo de refinar o trigo, que é um cereal que é composto por o grão do trigo, né? Casca, endosperma e germe. Endosperma, grande parte do grão, o germe é o miolinho, que é o que vai gerar a vida, e a casca do trigo.
O trigo é de safra anual, então dependendo aí do lugar do mundo que a gente está, vai ter uma época que esse trigo é plantado e colhido. E aí, como eu tenho que ter farinha o ano inteiro, então no primeiro momento o trigo ele é colhido, previamente higienizado, seco e guardado em silos, porque aí quando eu bem entender eu vou refinar esse trigo. Quando chegar a hora de refinar o trigo, eu preciso reidratar ele para eu poder moer e aí eu começo então o processo no moinho. A primeira farinha que eu posso obter de um trigo, caso eu refine ele na sua íntegra, é a farinha integral. Então essa farinha aqui mais escura, grossa, que a gente pode ver, que é composta por todos os elementos do trigo, casca, endosperma e germe. Nesse caso é uma farinha que a gente chama de farinha dura. Por quê? Não é uma farinha que tem o glúten tão exposto, ela tem um teor de cinzas grande, né? Então ela é uma farinha mais forte, que absorve muita água, que não trabalha tanta elasticidade, ela é uma farinha tão delicada, ela é uma farinha mais bruta, mais rígida. Então quando você quiser fazer pães, pizzas ou qualquer outra coisa 100% integral, não é tão simples simplesmente de substituir a farinha branca pela integral. Você tem que pensar que vai ter que fazer algumas adaptações na receita, tá? Quando eu continuar refinando esse trigo sem a casca, por exemplo, eu vou chegar num estágio antes daquele estágio bem fininho que a gente conhece a farinha. Esse estágio anterior é a sêmola. Então a sêmola, a farinha parece um pouco mais arenosa. Aqui eu tenho duas sêmolas bem interessantes, que é a sêmola de grano duro. Então vocês podem reparar que ela é muito mais amarelinha do que essa sêmola que está aqui do lado, que é a de grano tenro normal. Mas ambas têm a mesma textura arenosa. Elas são mais grossas. Dificilmente para pizza a gente vai ficar utilizando o grano duro. Normalmente para pizza a gente vai utilizar o grano tenro, né? Nada impede de fazer com o grano duro. Como eu digo, pessoal, não tem receita fixa. Fala, mas eu já vi um chefe italiano fazer pizza de grano duro. Show, com certeza ele tem uma técnica boa e vai dar certo. Só que o tradicional das pizzas não é para ir para a linha do grano duro, é para usar a farinha mais tradicional de grão tenro. Porém, você pode criar as suas tranquilamente. Então aqui eu teria as sêmolas e aqui é curioso que eu vou ter mais duas farinhas, que uma é com altíssima porcentagem de proteína e a outra é uma farinha mais comum, brasileira. Eu estou no Brasil dando essa aula, então eu acabo explicando um pouco mais da nossa legislação do que a legislação do mundo inteiro. Mas, basicamente, aqui a gente tem uma farinha mais forte, em torno de 14, 14,5% de glúten, dentre outras características, né? Teor de cinza 55 e tal, você não precisa saber disso agora. E uma farinha mais comum, tipo 1. Quando eu falo tipo 1, no Brasil, significa que eu posso ter somente 3 padrões de farinha, pela lei. Tipo 1, tipo 2 e integral. Então 1 seria a minha melhor farinha, 2 uma segunda linha e a integral. Beleza. O que acontece é que muda, quando a gente muda o país, muda essa legislação. Então no Uruguai, é uma legislação, o nome é dado às vezes pela moagem. Então uma farinha com muitos zeros no Uruguai não é uma farinha necessariamente muito forte, mas uma farinha moída mais fina. Né? Na Itália, se a gente pegar a zero, já é uma farinha forte, mas a tipo 00, que é essa aqui, é uma farinha bem mais forte, tem bastante glúten, tem bastante teor de cinzas e acaba dando um resultado para uma pizza, por exemplo, napolitana, melhor. Então é importante saber a farinha que você vai usar, por isso que eu digo, tem que dominar a farinha. Então eu vou dar um resumo que serve aqui para todas as receitas. Se você está utilizando receitas que não são escritas na Itália ou que não são necessariamente italianas, você pode utilizar farinhas locais, por exemplo, a farinha brasileira, né? E dá para adaptar essa quantidade menor que vai ter de glúten do que da Itália. Aí você vai perguntar, tá, Gabi, mas quer dizer que toda farinha brasileira é pior? Não quero dizer pior, tá? Não é isso. É tipo diferente de farinha, depende da aplicação que eu vou fazer, ela pode ser inclusive melhor. Mas ela é pior do que a italiana? Não é isso, é que ela tem menos glúten. E também não posso generalizar. Eu estou dizendo a grande maioria das farinhas que a gente encontra no mercado. Porque cada vez mais a gente tem o desenvolvimento dentro do Brasil de plantações de trigo diferenciadas, de moinhos diferenciados, que estão com farinhas aí tão boas, se não melhores que a da Itália. Mas eu tenho que parametrizar aqui pelo geral, que todo mundo pode encontrar por aí. Então, no geral, a gente vai ter a tipo 1 brasileira, que vai ter menos força, por consequência, menos glúten, menos teor de cinzas que as italianas, por exemplo. Né? Mas na Itália também tem todo tipo de farinha, na França e por aí vai. Então, na prática, o que você tem que saber em casa? Se você quiser fazer uma pizza show,
que não seja necessariamente a italiana, você pode utilizar uma farinha nossa, brasileira, ok. Só tem que lembrar aqui, se você quiser essa massa bem elástica, assim como a gente vai mostrar na hora de fazer o processo, você vai ter que agregar um pouco de gordura, tá? E um pouquinho de açúcar, o que numa receita italiana não vai, por exemplo. Porque a gordura trabalha a elasticidade, ajuda a trabalhar a elasticidade da farinha, e o açúcar ajuda a trabalhar o dourado e a textura dela. O que o glúten sozinho faz também. Então é legal pensar nessa diferença. Se eu tenho uma farinha com bastante glúten, eu não necessariamente tenho que colocar gordura e açúcar na minha massa. Tanto que pela lei de Nápoles, por exemplo, não pode ir gordura nenhuma na massa. Já se eu quiser adaptar, então não estou utilizando uma farinha com tanto glúten, eu vou adaptar para um pouquinho de azeite e açúcar. Lembrando que todas as receitas estão no material PDF em anexo a essa aula, então você consegue visualizar tudo isso que eu estou passando aqui. Como que eu vou utilizar minha farinha? Clássico, primeiro momento peneira-se a farinha, porque devido a todo o transporte, estoque, né, armazenamento dela, ela vai dando uma compactadinha, então é bacana peneirar um pouco essa farinha para utilizar, né, temperatura ambiente, aí não tem muito mistério o que fazer com ela. A farinha ela é composta mais ou menos 70% de carboidratos e 30% de proteínas. Dessas proteínas, a mais famosa é o tão falado glúten, né, e é a que vai ser responsável por toda a rede, por toda a elasticidade. Se vocês não estão conseguindo visualizar isso que eu estou passando, pensa um pão, tá? Um pão de forma que tem todos aqueles buraquinhos bem pequenininhos e bem formados. Aquela é uma rede de glúten bem trabalhada. O objetivo foi amassar bastante, ativar bastante o glúten e ter uma rede de glúten bem fininha. Se você olhar, por exemplo, agora o interior de uma baguete francesa, que tem uns buracão, os famosos alvéolos grandes, a gente vai entender que aquela rede de glúten foi menos trabalhada propositalmente para se obter aquele resultado ou devido ao preparo que passou aquele pão. Então é interessante ver essas nuances, tá? E você poder escolher a melhor farinha que você vai utilizar. Sobre o método de misturar, de fazer o empasto, de deixar fermentar e de abrir, cada linha de pizza vai pedir uma maneira diferente. Então, como a gente vai ver nessa aula, um tipo específico de abertura, de mistura e nas outras, outros tipos diferentes. Então, por aí vai, é interessante você conhecer todas. Mas se você sabe que, por exemplo, você está fazendo um pão e o que você quer é ativar a rede de glúten desse trigo dele para te dar uma pizza ou mais elástica ou menos elástica, ou mais crocante, ou mais fina ou mais grossa, tranquilo, é só você se adaptar para o processo. Chega de falatório então. Os outros 3 Fs a gente vai falar junto com a mão na massa, agora nas receitas da aula. Então agora a gente entra efetivamente nas receitas dessa aula de pizzas brasileiras e vou mostrar então como que a gente compensou essa questão do glúten do primeiro F que a gente falou, já entrando no segundo F, que é o fermento. Então aqui ó, eu tenho esse pote com o fermento biológico, então a gente tem 2 opções dentro do fermento biológico, tá? O que a gente tem que esquecer? Não é fermento químico, não tem nada a ver com bolo. Se você já conhece bastante fermento, já está adaptado, já sabe qual usar. Esse aqui, ele está seco porque ele está concentrado. Tá, Gabi, mas ele não... E aquele outro que eu acho na prateleira do mercado, refrigerado em cubinho, em tablete ou em bloco? É o mesmo fermento. É a mesma levedura, só que lá ela está diluída em água, portanto ela está viva lá. Então aquele lá tem uma validade muito menor do que esse. E esse aqui é uma evolução industrial na qual se tira aquela água, basicamente deixa esse fermento dormindo, vamos dizer assim, e aí ele não estraga tão rápido quanto o outro, então ele pode ficar num saquinho no mercado fora da refrigeração. E você vai encontrar lá na seção ali de confeitaria, geralmente, bolos, fermentos, vai ter o fermento biológico seco. É importante saber trabalhar muito com o fermento porque ele é a essência da pizza, né? Ele é a essência de um pão. Até 100 anos atrás, um pouco mais, tudo isso era mágica. Não se conhecia a microbiologia, né? Não se conhecia esses elementos pequenos que faziam toda essa revolução dentro de um produto. E muito mais antigamente, realmente era mágica a coisa, porque tinha um cereal que estava lá úmido e aí ele começava do nada a fermentar, eles não sabiam que era fermentar, mas escorria um líquido dali, resolveram beber esse líquido, ficaram bem loucos, era uma cerveja, vamos dizer assim, e ali tinha álcool, que eles desconheciam, né? Perceberam que se amassasse isso aí ficava mais fácil de trabalhar, podia assar, enfim, aí foi evoluindo, né, o pão como a gente conhece hoje.
Então o fermento ele é um grande elemento, ele é basicamente o pilar principal de qualquer pão, então a gente tem que saber lidar com ele. Basicamente a gente tem que saber 3 pontos do fermento. Primeiro, qual fermento utilizar, né, e como utilizar ele. Depois, o que pode matar esse fermento e estragar toda a nossa vida. E como eu tenho que trabalhar ele na questão de umidade e temperatura. Então realmente esse segundo F é muito importante. O que eu vou começar fazendo? Para quem nunca viu, o fermento biológico seco parece uma comidinha de peixe, assim, parece aquele pozinho de cupim, sabe? Então ele está aqui. Na embalagem vai dizer assim, pode colocar direto na farinha. Realmente poderia. Só que ele já está concentrado, pensa, são organismos monocelulares. Então pensa quantos trilhões de organismos não tem aqui dentro. Se a gente puser assim, ele fica muito focado dentro do pão. É ideal dar uma diluída na própria água da receita ou no líquido da receita. Se vocês têm uma receita que só vai leite ou só vai suco, utilize o próprio líquido para dissolver o fermento. O que é importante falar aqui? Não estamos ativando o fermento com açúcar, com farinha, nada. Não precisa fazer isso. Mas eu sempre vi, né, os mais antigos, ou sempre vi em receita colocar a água e o açúcar. Assim, a função do fermento aqui dentro do pão vai ser quebrar todo esse carboidrato em açúcares, depois comer o açúcar e transformar em gás carbônico, álcool e aromas. Se eu já colocar o açúcar para ele aqui, não tem o porquê, ele já começa a trabalhar, ele já libera gás carbônico e não existe o porquê eu estar fazendo isso. Né? Não vou usar para nada esse processo. Né? Se eu tivesse uma farinha, se eu tivesse alguma coisa aqui para ativar, para daqui a pouco, sei lá, começar uma pasta madre, alguma coisa assim, uma biga, ok. Mas não, então não há necessidade. Simplesmente a questão de colocar água é para diluição do fermento mesmo, certo? A gente vai falar bastante agora, durante o processo, sobre o segundo F. Mistura básica para qualquer tipo de pão. Como eu falei, a pizza é um pão, então eu vou muitas vezes falar em pão aqui. Basicamente, a gente começa misturando todos os secos. Então eu tenho, nesse caso, sal, misturar na farinha. E aqui, enquanto eu misturo o sal na farinha, eu vou falar 2 curiosidades sobre o sal bem legais. Primeiro, o fermento, como eu disse, é um elemento vivo e ele pode morrer. Ele pode morrer por validade, ok, né? Ficou lá na prateleira do mercado muito tempo. Ele pode morrer através de temperatura e ele pode morrer com contato direto com o sal. Então a gente tem que tomar todos esses cuidados. Por que eu prefiro utilizar o biológico seco? Porque o fresco pode acontecer isso, pode estar no mercado, bonitinho, eu abro, ele está bacana, só que ele já morreu. E aí eu faço meu pão, não dá resultado nenhum. Ou eu deixo no sol no carro, ou o cara do mercado desligou a geladeira e ele estragou lá. E ele chega um momento que ele pode feder, né, de podre, assim, quando ele estraga, mas nem sempre chega nisso. Porque, claro, se estiver fedendo eu não vou usar. Mas às vezes ele está bonito, eu uso e meu pão não cresce, porque ele já está morto. Esse aqui é muito mais difícil estar morto, muito mais difícil. Então eu prefiro utilizar o seco. Entre a proporção, caso vocês tenham receitas aí de fresco e de seco, o fresco sempre é 3 vezes mais do que o seco. Lembra que eu falei que esse aqui está concentrado. Então, se numa receita diz utilizar 60 gramas de fermento fresco, você vai utilizar 20 gramas do seco. E o contrário também é verdadeiro. Dá 10 gramas do seco, se você quiser utilizar o fresco, 30 gramas do fresco. É bem importante saber essa diferença. Como utilizar? Aí não muda nada, é exatamente igual. Mesmo se fosse o fresco, eu ia fazer essa diluição em água, porque vale a pena para a gente ter uma mistura muito mais homogênea. Então, da hora que eu diluir ele em água, não muda mais nada se eu estou usando fresco ou seco. Aí vai ser a escolha sua. Como o sal mata o fermento, eu já estou escondendo esse sal aqui dentro da farinha. Muita gente erra o pão porque tem receita que diz mistura tudo e amassa. E na hora de misturar esse tudo, às vezes eu coloco o fermento e o sal junto, ele mata grande parte desse fermento. Tomem cuidado com isso. E aí é curioso a gente pensar, porque eu não tenho mais nenhum seco aqui, né? Então o padrão de um pão é depois de misturar os secos. Secos poderia ser farinha, o sal, o açúcar, um cacau em pó, um outro pó, umas especiarias, tudo que for seco vai no começo. Depois eu entro com gorduras e fermentos e por último líquido. Isso tudo tá na receita de vocês, tá escritinho ali certo, mas é um padrãozinho que vocês podem gravar na cabeça. Secos, gorduras, fermentos e líquido. Porque o líquido pode variar um pouco, depende da umidade do ar, a umidade da farinha. Com esse processinho vocês vão fazer 90% dos pães básicos artesanais. Claro, depois pasta madre, biga, levain são outros processos, mas estou dizendo dos básicos, certo? Outra função do sal que não seja
salgar? A gente sempre pensa, o sal serve para salgar, para dar gosto. Também, mas num pão ou em qualquer coisa que eu tenha redes proteicas, a função do sal é muito mais fortalecer essa rede proteica do que dar gosto. Como assim, Gabs? Já está viajando demais. Se você já bateu o clara em neve algum dia, você já deve ter visto que na receita dizia colocar uma pitada de sal para bater a clara em neve. E aposto que você nunca parou para pensar ou pesquisar o porquê. O que é a clara em neve? Eu estou estruturando uma rede proteica, a albumina, a proteína do ovo. Então, quando eu estruturo essa rede proteica e jogo um sal, o sal, quando cai na água, e a clara do ovo é 98% água, ele dissocia em íons NaCl. Esses íons, quando encontram cadeias proteicas, fortalecem as cadeias proteicas. Então, uma clara em neve fica muito mais estruturada quando eu coloco sal nela. E num pão, que tudo que a gente falou do primeiro F, que é a farinha, que é a rede proteica do glúten, quanto mais sal eu colocar, na proporção, obviamente, da receita, mais fortalecida estará essa cadeia. Tanto que existe uma outra aula que a gente tem, que é de pizzas napolitanas, e nessa a pizza napolitana trabalha com aquela farinha que eu disse com muito glúten. Então ela vai muito mais sal que as pizzas tradicionais. É bem legal ver isso, porque a função do sal é realmente importantíssima num pão. Eu te desafio um dia a fazer a mesma receita de pão sem sal e com sal. Você vai ver assim, a diferença na crosta, na estrutura, em tudo. Então o sal tem função de salgar, mas é a última das funções dele no pão. A principal função é estrutural. Bem importante isso. Então aqui depois dos secos eu vou entrar com as gorduras. No caso eu estou utilizando óleo. Então eu estou fazendo uma pizza assim bem tradicionalzona, sabe? Aquela pizza que foi adaptada quando chegou no Brasil, né? Uma pizza que o pessoal usa até para salgadinho, uma massa, desculpa, que usa até para salgadinho, esfirra, enroladinho. Vou colocar ovo também, mas repara que nessa massa não vai açúcar. E aí, isso que é o mais legal. Quando a gente falou de farinha com muito glúten, que fica dourada e elástica só por causa do glúten, quando eu estou utilizando farinha com menos glúten, eu preciso compensar isso. Normalmente o dourado eu compenso com açúcar, a elasticidade eu compenso com gordura. Pizza napolitana não pode gordura, como eu falei para vocês, porque teoricamente eu já estou usando uma farinha super estruturada de glúten. Nesse caso, ao invés de usar o açúcar, de gordura a gente usou o óleo, a gema do ovo, que também tem gordura, e a estrutura do ovo, porque um ovo, quando eu frito, ele não fica douradinho, crocante. Então o ovo vai ter uma função parecida com a do açúcar, de dar estrutura no pão e dar aquela questão dourada, crocante dele. Então é bem bacana isso. Se você assistir todas as nossas aulas de pizza, você vai ver a diferença entre as massas e como a gente compensa esse glúten de diversas maneiras. Fermento, então, seria o terceiro elemento, e agora eu vou colocar os líquidos. Primeiro eu vou colocar o leite, porque o leite eu sei que vai todo. Na verdade eu quero que vá todo, então eu coloco de início. Por que a água eu deixo para o final? Porque, sei lá, pode ser que não vá toda a água, como eu falei, dependendo da umidade aí do dia, do lugar onde a gente está, pode ser que não vá toda a água. Então a gente começa a misturar. O ingrediente que eu digo que tem que ter sempre no pão é paciência. Não adianta querer, eu coloquei agora o leite. Parece que grudou tudo, já vou colocar fermento, vou desistir. Não, segue amassando aí, vai incorporando essa farinha. Para fazer esse amassado você pode utilizar vários tipos de equipamentos. O primeiro tipo de equipamento são esses naturais aqui, os braços, né? Você já pode queimar as calorias antes de comer. Se não, você pode usar uma batedeira com o gancho. O gancho vai te dar a mistura vai te dar quase toda a sova, só que você vai precisar terminar de sovar na mão. Você pode utilizar as panificadoras, aquelas maquininhas de fazer pão, utiliza só na função misturar, já ajuda bastante. Ou existem maceiras mesmo, para amassar massa de pizza, de pão, massa fresca. Aí são equipamentos, né, um pouco mais específicos, mas que vocês podem encontrar hoje em dia. As empresas têm sempre linhas mais domésticas, né? Aqui eu vou incorporando. Então a gente começa a obter uma bola aqui já mais homogênea. Ainda falta um pouquinho da água. Eu vou incorporar toda. E aqui você deve estar pensando, foi muita água, essa massa está muito mole. Está até fazendo barulho de mole. Repito,
Paciência, eu ainda tenho muito trigo empelotado que está louco para encontrar uma água aqui e se dissolver. Aqui eu posso, ó, tenho toda a mistura, o empasto, processo de empastar, como a gente fala. E agora eu vou trabalhar aqui. Mesmo parecendo muito líquida, eu vou trabalhar aqui. Ó que legal isso, ó. Ó como já limpou toda a minha bancada. E a massa já está ficando mais seca. Porque a gente está fazendo aquela água entrar em contato com o trigo. Isso aqui seria um processo de misturar. Beleza, tenho misturado, poderia parar por aí. Só que não. A gente tem uma função importantíssima no pão, que é a sova. E aí, para que existe a sova? Justamente tudo que a gente falou do glúten. O glúten não tem toda a cadeia pronta quando ele está no trigo, in natura. Eu tenho que colocar água e movimento mecânico para eu abrir essa rede, vamos dizer assim, de uma forma mais genérica, depois moldar ela como eu quiser e aí sim direcionar para o formato do meu pão. Então a sova é bem importante, eu diria fundamental, numa pizza. Continuamos na sova. Ó, para sovar um pão, empurra e puxa. Ó. Beleza. Até quando eu sovo? Como é que eu sei que minha massa está sovada? Existem várias maneiras para a gente saber isso. Então assim, ou ela está muito lisinha ou ela está com uma cara de superfície lunar, assim, meio rugosa, quebrada. O teste profissional para saber se a massa está bem sovada ou não é pegar uma amostra dela e fazer o que a gente chama de ponto de véu. O que é o ponto de véu? Eu vou abrindo esse disquinho de massa com o intuito de fazer uma película aqui no meio, uma membrana, vamos dizer assim, que seja literalmente quase transparente, sem rasgar. Então aqui eu consigo ver que eu fiz essa membrana. Ó. A luz passa através dela, certo? Então essa membrana a gente chama de véu. Isso quer dizer o quê? Que meu glúten está bem formado. Então quer dizer que eu ativei minha rede, formei minha rede de glúten como eu queria. Claro que isso aqui não é titânio, né? Então eu tenho que ir devagarzinho, porque se eu puxar, vai rasgar. Uma vez que eu atingi meu ponto de véu, olha que bonita que ficou a massa, ó. Ela já não gruda mais, eu não fiz nada, vocês viram? Eu não adicionei farinha, não fiz nada. Ela está super bacana. Então eu já consegui cumprir 2 dos meus Fs, né? Consegui ativar a rede de glúten da farinha e consegui incorporar o fermento da maneira correta. Agora o que a gente precisa deixar? Não matamos o fermento, soubemos qual fermento usar, a gente precisa deixar ele crescer, né? Deixar ele fazer a mágica dele. Ele já está atuando, quando ele entrou em contato com a água, ele já reviveu, ele já está atuando. Não é sozinho que ele está quebrando os amidos, os carboidratos dessa farinha. Ele está contando com a ajuda de enzimas que naturalmente existem na farinha para quebrar esse carboidrato em açúcar e consumir esse açúcar e transformar aí para nós. Gás carbônico faz a massa crescer e cria os sucos, os alvéolos dentro da rede de glúten. Importantíssimo. O álcool acaba evaporando e os aromas e sabores ficam na massa. Então por isso que um pão bem fermentado tem muito mais aroma do que um pão mal fermentado. O que é um pão bem fermentado? Deixa eu tirar essas coisinhas daqui. Um pão bem fermentado é um pão que passou por uma dupla fermentação no mínimo. O que é dupla fermentação? Tudo isso está no material, mas a dupla fermentação é o primeiro empasto, que é a primeira bola que a gente fez, pode ser pequena como essa, pode ser 1 quilo, pode ser 5 ou 100 quilos, é o primeiro empasto, eu tenho que deixar ele dobrar de volume. Depois passado esse tempo que dobrou de volume, eu secciono ele nas porções que eu quiser e aí eu vou deixar de novo então essas porções dobrarem de volume. Então sempre a massa passa por 2 dobras de volume. A primeira tudo junto e a segunda já porcionadinho para o que eu vou fazer, seja pão, seja pizza ou o que for. Então aqui ó, eu vou pegar essa massa, eu vou colocar numa tigela untada, só para ela não grudar tudo depois. E também para ela não criar película, coloco um pouquinho aqui de azeite por cima. Beleza, está aqui minha massa. Eu vou cobrir
Pode ser com filme plástico, pode ser com pano, que nem a nona fazia, pode ser com papel. O importante é cobrir para não cair poeira, sujeira e para não criar crosta de ressecamento na massa, assim eu mantenho toda a umidade dela ali. Você deve estar se perguntando, né? Qual a temperatura da água? Não é água morna, como eu leio em todos os lugares? Não usem mais, eu quero que você termine essa aula hoje sem falar mais dessa nomenclatura água morna, porque o morno é relativo. O morno, no meio do inverno, no meio do gelado, 10 graus é morno. E se eu pegar, por exemplo, no meio do verão, numa praia super quente, né, eu preciso aí de 45, 50 graus para ser morno. Então o morno é relativo, não é temperatura precisa. O que eu quero que a partir de hoje você lembre é que a temperatura correta para se trabalhar um fermento de pães básicos, clássicos, é 25 graus. Então tanto a água tem que estar 25, quanto o ambiente onde essa massa vai fermentar tem que estar 25 graus. Pô, Gabi, como é que eu sei isso? Termômetro, não tem erro. Ah, mas está um pouquinho menos, está 22. Ah, está um pouquinho mais, 28. Não tem problema essa variação. Você só não pode trabalhar a 5 graus, porque nesse pão não é esse o objetivo. Tem até alguns que são, mas nesse não é. E também não vai trabalhar acima de 38, 40, 50, porque além do fermento não trabalhar, você está matando ele. Ele morre a partir de 45, 50, 60 graus, o fermento morre. Então eu não posso trabalhar nisso. Muita gente erra pão porque diz lá na receita água morna. Aí a pessoa vai lá e coloca no micro, porque é rápido de deixar morno, né? Só que o micro, para chegar a 70, 80 graus, é rapidinho. A gente tira, vê que não está fervendo, põe o dedo, está meio quente, faz o pão. Matei o fermento, não vai crescer. Então tem que conferir essa temperatura, beleza? Vou cobrir e vou deixar crescer, claro que eu já tenho uma pronta para mostrar como ela vai ficar. Ó, aqui eu tenho essa bola de massa que duplicou seu volume, tá bem fofa, bem macia. Quanto tempo demora mais ou menos para duplicar o volume? Em média 1 hora, 1 hora e meia se você tiver a 25 graus. Tranquilo, vai monitorando. Se não é só olhar, duplicou, duplicou, não tem mistério. Nesse caso eu tenho aqui 500 gramas de massa. É um pouco diferente da outra que eu fiz. Aqui eu vou porcionar o tamanho da minha pizza. As pizzas variam de 180 até 300 gramas, no geral. Você pode fazer uma bem pequenininha para aperitivo, menos que 180, e pode fazer uma bem gigante de massa grossa de 400 gramas. Mas no geral, 180 a 300 gramas. Você que vai mandar o tamanho da sua pizza. Eu vou cortar essa massa que está pesando 500 em duas. Ou seja, eu vou obter 2 pizzas de 250 gramas cada um. Sabe, mas você está amassando, você é louco, está perdendo todo o ar da fermentação. Não tem problema, a gente tem fermento suficiente e tempo suficiente para deixá-la fermentar novamente. Então eu vou amassar. Isso você faria com tudo. Se você tivesse 5 quilos aqui de massa pronta, você ia tirar 20 bolinhas aí de 250. Ia ter que fazer isso aqui com as 20 bolinhas de 250. Vamos bolear. E aí nós vamos deixar então essas bolinhas novamente duplicarem de volume. Lembra? Dupla fermentação. Um pouquinho de azeite para não grudar, azeite em cima. E a mesma ideia de antes. Cobre, protege e ambiente a 25 graus. Se você está num ambiente muito frio, tenta deixar próximo do motor, de um aquecedor, de uma calefação. Se você está num ambiente muito quente, está 30 e poucos graus, está fazendo massa na beira da piscina, no super verão, tenta deixar na sombra, no ambiente mais controlado, para ter essa fermentação boa. Eu vou contar um segredo para você. Na verdade, a levedura trabalha super em alta velocidade a 38 graus. Então, se você tiver muita pressa, você vai fazer a 38 graus, vai ser muito rápido essa dobra de volume. Só que nem tudo que trabalha rápido, trabalha bem, né? Então, o ideal é deixar ela trabalhar a 25 graus. Passado mais 1 hora e meia, eu vou pegar minha massa, que cresceu, e vou começar a trabalhar e entrar no terceiro F. Então, o segundo F, que era o fermento, eu escolhi o fermento que eu preferi, eu não deixei ele morrer, eu sei a temperatura que ele tem que trabalhar e eu deixei fazer a dupla fermentação. Check, matei o segundo F. Terceiro F é a formatação. Então, aqui, ó, a gente vai polvilhar com farinha, a nossa bancada de trabalho. Granito, mármore, madeira são os melhores ambientes de trabalho. Embora no profissional não seja permitido, no profissional a Anvisa exige inox, então aí você vai ter que se adaptar. Bolinha aqui, como é uma pizza brasileira, não é a napolitana, eu vou abrir no rolo. Por regra, as pizzas napolitanas têm que ser abertas na mão, porque pensa comigo, ó. Quando eu uso um rolo,
a minha massa fica extremamente uniforme embaixo. Centro, borda, meio, tudo com a mesma altura, né? O rolo ele é paralelo, então não tem o que fazer. Uma pizza napolitana não pode, pela regra de Nápoles, a pizza napolitana tem que ser fina no centro e alta na borda, de massa já isso. Tipo um vulcãozinho assim. Aí eu consigo ter o resultado que eu quero lá na pizza. E rolo não conseguiria fazer isso, né? Então a pizza napolitana tem que ser aberta na mão. Essas aqui, como são as mais abrasileiradas, a gente vai fazer então diretamente com o rolo. Se você não tem um rolo, usa uma garrafa. Se não tem uma garrafa, usa qualquer objeto aí cilíndrico. A gente vai abrindo do centro para fora. Centro para fora. Vira. E abre aqui do centro para fora. Centro para fora. Vamos dar uma ajeitada nessa massa. Então, ó, eu fiz uma massa que não é muito grande. Se você gosta de massa mais fininha, tranquilo. Se você gosta de massa mais grossa, você que vai mandar aí, vai escolher. Bom, vamos colocar aqui na nossa pá de forno. Se você não tem uma pá, usa uma assadeira mesmo, de alumínio, de pizza, não tem mistério. Vai colocar em cima como eu coloquei aqui. Fica tranquilo que esse F que a gente está fazendo é a formatação. Então, eu estou ensinando a abrir com rolo e agora eu vou ensinar alguns tipos de formato, né? E por último, o último F é o forneamento. Então, tudo em relação a como assar, se eu não tenho pá, se eu não tenho forno, como fazer, eu vou falar para você, fica tranquilo. Como essa é uma aula de pizzas brasileiras, vale a pena a gente falar um pouco disso, não é nem menosprezando aqui, nem enaltecendo Itália, nenhum lado disso, tá? Por favor, não me levem a mal. O que eu estou fazendo aqui são variações de pizzas que na Itália seriam incabíveis, não existem. Assim como a gente falar sushi de Nutella com morango, jamais existiria no Japão, né? Mas aqui a gente acabou criando e vende, é sucesso, se gosta, se não gosta, se acredita ou não acredita, é crença de cada um, tá? Mas fato é que existem pizzas até de Danoninho, então a gente, né, tem quem gosta, então como escola a gente tem que passar. Particularmente não são as pizzas que eu prefiro fazer, eu prefiro seguir uma linha mais italiana, mas é uma característica minha, né? Se você gosta de fazer essas pizzas aqui, tranquilo, elas também não deixam de ser boas, né? A massa já é diferente, o estilo de rechear já é diferente. Primeiro eu vou fazer uma meio a meia, que na Itália até pode existir em pizza al taglio, em pizza romana, mas não é comum, né? Eu vou fazer já uma característica brasileira do meio a meio. Depois eu vou fazer outra característica que é a borda recheada, que praticamente não existiria lá. E a terceira característica, eu vou misturar alguns recheios que não seriam tão tradicionais. Então, primeiro, como fazer a borda? Então tá, para fazer a borda, a gente vai pegar uma bisnaga de cheddar e vai colocar aqui, por exemplo, podia ser cheddar, podia ser catupiry, podia ser o que você preferir para fazer essa borda recheada. Mais ou menos, eu vou colocar aqui em metade da pizza. Aí eu vou fechar a massa sobre este recheio. Então, ó, eu puxo aqui e fecho, pressionando, ó. Colo bem a massa, incorporo bem. Metade de borda recheada, metade que não vai ter a borda recheada. Deixa eu dar um acabamento aqui. Desse lado eu vou fazer o clássico frango com catupiry, mas o molho a gente vai usar para toda. O que é interessante falar do molho? Nesse caso eu não estou utilizando molho, eu sigo uma linha mais de tomate cru. Você pode ter duas opções aí para pizza, tá? Tanto usar um molho, e aí não é muito foco dessa aula, mas você pode fazer seu molho, refogar alho, cebola, tomate, como preferir, se você já tem o molho, show. Ou essa linha aqui, tomate cru. Tomate cru, ele só precisaria ser sem pele. Ele pode até ser com semente, então se você pegar um tomate pelado da latinha do mercado, amassar bem ele, você vai ter um molho já pronto de pizza, um tomate cru, não é bem um molho. Se você comprar aquelas passatas que vem num vidro, que não é molho, não está cozido, não está temperado, nada, é tomate sem pele, sem semente batido, pode utilizar a passata também. Eu gosto dessa linha de tomate cru porque traz uma acidez na pizza, essa acidez equilibra tudo. Depois que eu passei a comer pizza com tomate cru, eu nunca mais quis pizza com molho. Mas se você gosta, faz o molho e utiliza o molho aqui sem problema. Como eu estou utilizando tomate cru, eu vou temperar um pouquinho de sal, vou colocar um pouquinho de azeite e vou seguir para o meu recheio. Essa metade de borda recheada eu vou colocar o frango.
e vou colocar catupiry. Nada italiano, né? Show? Beleza, vamos colocar um pouquinho de mussarela aqui em cima. E aqui eu vou fazer uma meia portuguesa, então pelo nome a gente já vê que não tem nada a ver com a Itália e também não teria muito a ver com Portugal, tá? Mas ficou conhecida no Brasil essa pizza aí como portuguesa. Então, ok. Portuguesa vai queijo, presunto, cebola fatiadinha fininha, o ovo eu vou dar uma dica muito legal para você. Vou bater esse ovo e vou colocar só na hora de ir para o forno. Vou colocar as ervilhas. Então a quantidade de recheio é muito maior do que em pizzas tradicionais, né? Ou pizzas mais italianas. Então olha que bacana esse ovo aqui, ó. Isso aqui dá um charme na portuguesa que você não tem ideia. Para finalizar, orégano. No Brasil criou sua cultura que vai orégano em quase tudo. E agora a gente vai pro forno. Antes de falar do último F, eu vou simplesmente pegar um disquinho que eu tenho aqui aberto. Aqui na Itália seria quase impossível de encontrar, embora eu tenha certeza que se eles começarem a fazer com Nutella eles vão gostar, que é uma pizza doce. Pizza doce não tem muita regra, mesmo porque ela não seria um prato que existe. Mas basicamente em pizza doce a gente substitui o molho de tomate ou tomate por chocolate, ou por doce de leite, ou por leite condensado. E os toppings aí você mistura, né? Pode colocar banana e canela, nozes de chocolate branco, abacaxi, figo, o que você quiser. Aí, receita, o mais fácil é você usar a sua criatividade. Mas eu vou dar uma dica depois sobre a massa da pizza doce, que é muito legal. O que você tem que tomar cuidado com a doce? Que, geralmente, os elementos que vão nela são muito delicados. O chocolate é muito delicado, a fruta é delicada. Se você colocar tudo num forno que não é super forte, não vai cozinhar essa pizza em 1 minuto, 2, como a gente já vai falar, pode ser que o chocolate ou essa fruta queime antes da massa cozinhar. Então uma dica bem boa para as pizzas doces é uma pré-assada na massa. Como é que a gente faz uma pré-assada? A gente vai furar essa massa, que é o mesmo princípio da bolacha, água e sal, para que ela não crie bolhas. Um pouco ela sempre vai criar, mas assim ela vai criar bem menos. Ah, mas esses furos não vai escorrer o recheio por aí? Quando ela assar, esses furos vão fechar. Então a gente vai ter uma massa pré-assada. Essa dica também é boa para caso você queira fazer a massa e congelar. Ah, não vou fazer a pizza hoje? Não congela ela crua com o recheio, porque vai dar problema, ela vai ficar mole, vai quebrar tudo. Para congelar, você pré-assa a massa, como eu vou pré-assar essa, embrulha ela depois de fria bonitinho e tem um monte de disco pré-assado no freezer. Isso facilita um monte a sua vida. Ou você pré-assa, espera esfriar, coloca o recheio e embala ela congelada já com o recheio. Tira, vai direto para o forno. Mas é importante, se você quiser tanto congelar quanto fazer a doce, essa pré-assada. Nossa pizza lá está quase pronta. Vamos dar uma olhada como é que está a nossa pizza. Às vezes precisa dar uma viradinha. E aí a gente pode entrar no quarto F, que é o forneamento, já que a gente está falando de pré-assar, de congelar. Basicamente você vai ter 5 possibilidades para assar uma pizza. A primeira possibilidade é a ideal, é o forno a lenha. Então o forno a lenha, quando bem alimentado por bastante tempo, ele vai chegar a 450, 480 graus. Esse é o ideal para assar uma pizza, porque a pedra embaixo vai estar uns 430 e o domo 480. Colocou uma pizza ali, eu garanto para vocês, em 1 minuto e meio ela está pronta. 1 minuto gira, mais 30 segundos ela está pronta e você pode tirar a pizza. 1 minuto e meio, mas tem que estar a 480 graus. Se você não tem um forno a lenha, a segunda opção é um forno profissional de pizza como esse que eu estou usando. Ele não chega a 480, chega em média a 350, 380, 100 graus a menos.
Então ele vai fazer a pizza em torno ali de 3 a 5 minutos. Um pouquinho mais de tempo, mas dá um resultado também. O que ele tem? Pedra também, vai guardando isso. Então ele tem uma resistência elétrica embaixo, pedra e resistência elétrica em cima. Tem vários modelos para você usar. Terceira opção, um forno de pizza que não é profissional, mas é doméstico. Tem várias empresas lançando. Ele também tem a pedra, tem uma resistência embaixo, resistência em cima, mas é menos robusto que esse, por exemplo. Então ele vai atingir um pouco menos de temperatura, vai te dar a pizza ali em torno de 7 minutos, 6 ou 7 minutos. A quarta opção é a mais utilizada em casa, que é o forno. Então eu tenho um forno comum, um fogão, um forno embutido, um forno elétrico, o que for. A dúvida é sempre, Gabi, qual temperatura eu uso? Pessoal, se uma pizza pode ser assada a 400, ou melhor, deve ser assada a 480 graus, você sempre vai usar no talo, o máximo que seu forno puder te dar. Porque eu duvido que o forno de vocês chegue a 480 graus, o forno de casa. Se chega, que legal, que bom, você está sortudo. Mas não chega. Então aí você sempre deixa no máximo, deixa pré-aquecer o máximo possível, tá? Vou parar por aí, vou tirar a pizza e já volto na questão do forno. Ó que linda a nossa pizza. Meia portuguesa, a gente fez ela retangular como pizzas uruguaias. Meia frango com catupiry com borda recheada. Mais brasileiro que isso, impossível. Frango, catupiry, portuguesa e borda recheada. E meio a meio. A gente faz isso só para facilitar a aula de vocês. Porque se eu ficasse aqui fazendo uma receita, outra receita, calabresa, mussarela, vocês iam se encher, porque colocar o recheio em cima é o mais simples, né? Usa a base do molho, geralmente é mussarela e outros toppings. Isso vai ser o mais fácil de você desenvolver. É como eu falei, eu quero que vocês entendam técnica aqui. Receita, você vai querer ter a criatividade depois. Deixa eu colocar a nossa massinha para pré-assar. E aí, continuando, você tem um forno no máximo possível pré-aquecido. Pré-aquecido por quanto? 15 minutos, 20 minutos, meia hora, para garantir que o forno trabalhe bem. Então o que eu vou precisar? Uma pedra. Já que meu forno a lenha tem pedra, o forno industrial tem pedra, o forno profissional tem pedra, eu preciso ter pedra. A pedra é o que faz o calor sair tão forte de cima para baixo quanto de baixo para cima. Vocês já devem ter reparado nos Instagrams da vida por aí, o pessoal assando pizza em casa e ela cai, fura, rasga tudo. Por quê? Porque está assando a pizza direto numa forma de alumínio, com a massa crua. Quando eu coloco direto numa forma de alumínio, a massa assa depois do que o recheio. Então o recheio fica líquido, fura a massa e cai para baixo. Então se você vai fazer no forno de casa, quer fazer uma pizza bem boa, pedra. Pedra sabão, que nem essa, pedra refratária, a pedra que você preferir. Deixa junto, pré-aquecendo com esse forno. E aí você vai colocar a pizza, como eu estou fazendo aqui. Pega a pazinha de alumínio, vai lá, larga a pizza em cima da pedra e deixa ela assar. E em forno de casa, geralmente 7, 8, 9 minutos para a sua pizza ficar pronta. 10, aí vai depender da potência do seu forno. Aqui está a nossa massa pré-assada. Então repara, ela tá crua, ela tá molona no meio, eu sinto ainda, mas ela já tem essa película, ó. Ela já não estraga mais. E ela não criou as bolhas que eu queria. Então tá perfeito, minha massa está prontinha. Eu vou colocar, aqui eu tenho uma ganache de chocolate, é um creme de chocolate que eu fiz com castanha. Eu vou colocar aqui em cima, já continuo falando do forno para você. Vou espalhar esse creme. Gabi, pra mim nem precisava da pizza, eu ia comer só esse creme de chocolate. É uma opção também. Vou pegar uns moranguinhos aqui, fazer a mais simples possível. Morango, chocolate. Estamos bem. E vou voltar para o forno. Voltou para o forno, é o tempo do recheio derreter, é o tempo da massa terminar de cozinhar e nossa pizza vai estar pronta. Então, continuando no nosso processo de assar, se você conseguir um forno forte em casa e uma pedra, você vai ter um resultado muito parecido, se não igual a esse aqui que eu tive. Pedra forte, forno forte,
assa lá a pizza, 7, 8, 10 minutos, tira e está feliz. Agora sim, se você não tem a pedra, você só tem um forno, o mínimo que você tem que ter é uma assadeira de alumínio de pizza. Aí não existe milagre, né? Sem a assadeira é quase impossível você fazer uma pizza em casa. Como que você vai fazer tendo só a assadeira? Eu acabei de falar que não pode colocar a pizza crua na assadeira e no forno, porque a chance de dar problema é muito grande. É bem simples, você vai fazer exatamente esse processo de pré-assar que eu te mostrei. Põe a massa crua, furadinha na assadeira, 4 minutos, 5 minutos, tira, coloca o recheio, seja salgado, doce, o que for, volta para o forno e deixa terminar de assar. Qual a temperatura desse forno? O mais alto possível. Então não tem mistério, pessoal. Ou forno a lenha, ou industrial profissional, ou forno de pizza caseiro, ou forno normal de casa com pedra, ou forno normal de casa com assadeira de alumínio. Garanto que ali você vai fazer qualquer tipo de pizza que você quiser. Então, enquanto a nossa pizza doce vai ficando pronta, eu vou te agradecendo por ter ficado esse tempo aqui conosco. O material em PDF aí tem todas as dúvidas. Nos siga nas redes sociais, @salagosto, @chefgabi, nos marque, né? Vai fazer as pizzas agora, vai lá, marca a gente, ó, Gabi, que eu fiz, olha que bacana, né? Entre em contato com a escola, a gente está sempre lançando novidade para vocês, sempre cursos aí de altíssima qualidade. Espero que você tenha gostado. Vamos dar uma olhada como é que ficou a nossa querida. Então tá aqui, nossa pizza doce, bem brasileira. Cortou. Só partir para o abraço e se deliciar. Vou ficando por aqui. Brigadão, um beijo, fica bem.